Há momentos em que o coração humano se pergunta em silêncio: será que Deus tem algo especial para mim? Será que existe um propósito maior por trás de tudo o que vivo? Talvez você já tenha feito essas perguntas. Talvez. No meio das lutas, tem acreditado que não há nada de extraordinário em você. Mas hoje, eu quero te dizer com toda clareza: Deus te ama profundamente e Ele tem um propósito único para a sua vida. No decorrer deste conteúdo, vamos refletir sobre sinais claros, sinais que mostram quando uma pessoa está sendo verdadeiramente ungida por Deus. Muitas vezes, nós mesmos não percebemos aquilo que o Senhor está construindo dentro de nós. Ficamos tão atentos às nossas fragilidades, às nossas falhas, às nossas limitações, que acabamos cegos para a ação silenciosa e poderosa do Espírito Santo, mas Deus tem seus métodos. Ele chama, prepara, molda e envia. E, quando Ele unge alguém, isso não acontece por acaso. Não é sorte, não é coincidência, é propósito. Assim como no Antigo Testamento, reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com óleo para mostrar que carregavam uma missão divina. Hoje, Deus continua ungindo seus filhos, não mais com óleo perfumado, derramado sobre a cabeça, mas com a presença viva e transformadora do Espírito Santo, que habita em nós desde o batismo e é fortalecido no sacramento da Crisma. E aqui vale recordar algo muito bonito que Padre Alex Nogueira sempre nos ensina. A unção de Deus nunca é um prêmio, mas uma responsabilidade. É Ele quem capacita, quem fortalece e quem envia. A nossa missão é acolher, corresponder e permanecer fiéis. Se existe dentro de você um desejo profundo de fazer o bem, uma sensibilidade para as coisas de Deus, uma vontade sincera de viver de maneira diferente, mais justa, mais limpa, mais coerente com o Evangelho, isso já é um forte indício de que o Senhor está realizando algo especial no seu coração. Deus não desperta uma sede espiritual sem, ao mesmo tempo, preparar um caminho. Ao longo desta série, vamos explorar 10 sinais poderosos que revelam a presença da unção divina na sua vida. E hoje damos o primeiro passo, abrindo o coração para reconhecer que talvez, sem perceber, você já esteja vivendo algo extraordinário. Muitas pessoas não entendem o próprio valor, não enxergam a grandeza do chamado que têm, pensam: eu ungido, escolhido jamais. Mas Deus sempre escolheu pessoas simples, imperfeitas, frágeis exatamente para que o mundo reconhecesse que a força vem dele. É assim com você também. Se Deus te trouxe aqui, não foi por engano. Há algo que Ele deseja te revelar, algo que Ele quer despertar, algo que Ele quer que você viva de forma consciente e abundante. Prepare o seu coração, respire fundo e abra-se à ação do Espírito Santo. Hoje começamos uma jornada espiritual para reconhecer os sinais da unção de Deus, entender o seu chamado e caminhar no propósito que Ele sonhou para você antes mesmo do seu nascimento. Você não é comum. Você não é mais um. Você não é invisível para Deus. Você é escolhido. Você é amado
E você é chamado. Vamos juntos descobrir o que isso significa. Uma das primeiras evidências de que você está sendo ungido por Deus é o desejo de viver de forma consagrada. Deus, ao chamar uma pessoa para a sua missão, sempre exige algo de especial. Ele pede que aquele que é ungido viva separado, de maneira diferente dos demais, como uma oferta dedicada a Ele. No Antigo Testamento, a unção era visível. Rais, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo para indicar que Deus os havia escolhido para um propósito específico. Um exemplo claro disso é a vida de Sansão, cujo nascimento foi profetizado por um anjo que já deu instruções claras aos seus pais sobre como ele deveria viver. O anjo disse a seus pais: agora, veja que você não beba vinho nem bebida forte e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre. Yuizas Tchinatst. Sdaú, Sansão foi chamado para libertar o povo de Israel. E para isso, deveria viver uma vida de total consagração. Da mesma forma, João Batista também foi consagrado por Deus desde o ventre de sua mãe. O anjo que anunciou sua vinda disse a seus pais que ele deveria viver em santidade, sem tocar em vinho ou bebidas fermentadas, e seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Lucas 1, Shiu Dalshileu. Ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor, e isso exigia uma vida separada e consagrada. Deus sempre pede algo de nós quando nos escolhe e nos unge. Ele deseja que vivamos de maneira pura, que sejamos diferentes do mundo ao nosso redor. Ele não nos chama para uma vida comum, mas para uma vida dedicada, para um propósito eterno. Quando você sente dentro de si uma chamada para viver de maneira mais santa, para se afastar do pecado e do que desagrada a Deus, isso é um sinal claro de que Deus está fazendo algo especial em sua vida. Padre Alex Nogueira costuma dizer: a verdadeira unção nos faz viver de forma diferente, com um coração inteiramente entregue ao Senhor. Quando Deus nos unge, Ele nos chama a ser separados, a ser dedicados, a ser santos. Em nossa vida cotidiana, isso pode se traduzir de várias formas. Talvez você sinta que precisa se afastar de certos hábitos, de algumas influências negativas, ou até mesmo de pessoas que não contribuem para o seu crescimento espiritual. Esse processo de separação não é para nos afastar do mundo de forma isolada, mas sim para nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus, mais atentos à sua presença e mais comprometidos com seu propósito. Você pode não ser chamado a viver como um monge ou uma monja, mas é chamado a viver com um coração puro, com uma vida que reflete os valores do reino de Deus, seu trabalho, sua escola, sua família. Tudo pode ser consagrado ao Senhor, desde que você tenha o compromisso de viver de acordo com os princípios cristãos e com a vontade de Deus. Padre Alex Nogueira também ensina que essa separação não é apenas externa, mas interna. Deus quer purificar nossos corações, nossos pensamentos, nossas atitudes. A consagração não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre como vivemos. Ele quer que sejamos santos no coração
e essa santidade transborda nas nossas ações diárias. Portanto, quando você começa a sentir a necessidade de viver uma vida mais consagrada, mais dedicada a Deus, saiba que isso é um sinal de que você está sendo tocado pela unção divina. Deus está te chamando para um propósito maior. Um propósito que exige de você uma vida separada para Ele, mas que também te prepara para ser um canal de bênçãos e transformação para o mundo ao seu redor. Se você se encontra nesse processo de consagração, não tenha medo. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de viver de acordo com o chamado de Deus para a sua vida. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo te guia e te fortalece. Outro sinal claro de que você está sendo ungido por Deus é a disposição de se submeter às autoridades espirituais que Ele coloca em sua vida. Esse é um passo importante na caminhada de fé, aprender a se submeter e a ouvir aqueles que têm autoridade sobre você. Seja dentro da igreja, seja na sua vida pessoal, a unção de Deus em sua vida não é apenas para servir ao seu reino, mas também para aprender a viver em obediência e humildade. No Antigo Testamento, vemos essa realidade na vida de Josué, que foi escolhido por Deus para suceder Moisés. Josué foi chamado para liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Mas isso só aconteceu porque ele viveu sob a autoridade de Moisés por muitos anos. Ele aprendeu a servir, a obedecer e, por fim, a exercer sua própria liderança com sabedoria. Ele não tomou o posto de liderança por conta própria, ele foi preparado e capacitado por Deus através da obediência. Outro exemplo é o profeta Samuel, que também aprendeu a obedecer à autoridade espiritual de Eli, o sacerdote. Quando Deus o chamou, Samuel ainda não reconhecia sua voz, mas foi Eli quem ajudou a discernir o chamado de Deus. Samuel, Samuel, disse o Senhor. É ele, como mentor espiritual. Orientou Samuel a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel 3. Shir, a obediência de Samuel a Eli foi crucial para ele entender e viver plenamente a sua missão profética. Esse princípio da obediência é algo fundamental na vida cristã. E Padre Alex Nogueira sempre nos ensina que a obediência a uma autoridade espiritual é um dos caminhos para alcançar a plenitude da unção de Deus. Ele diz: obediência não é sinal de fraqueza, mas de força interior. Só quem sabe se submeter a Deus e aos outros é verdadeiramente livre. No mundo de hoje, a obediência muitas vezes é vista com maus olhos. O pensamento moderno preza pela independência e pelo individualismo. No entanto, na caminhada cristã, a verdadeira liberdade vem da capacidade de se submeter à vontade de Deus e à autoridade espiritual. Isso não significa que você deve seguir cegamente qualquer pessoa, mas sim que, ao ser guiado pelo Espírito Santo, você aprenderá a discernir aqueles que Deus colocou em sua vida para te ajudar a crescer na fé. Quando você começa a perceber que a unção de Deus está em sua vida, uma das maneiras de reconhecê-la é quando você sente o desejo genuíno de se submeter às autoridades espirituais que Deus colocou em sua vida, seja no contexto de sua paróquia,
de seu grupo de oração, ou até mesmo de um mentor espiritual. Essa obediência traz uma paz interior e um entendimento mais profundo da vontade de Deus. Padre Alex Nogueira também nos lembra que a autoridade espiritual não é apenas para disciplinar, mas para ensinar, para edificar, para ajudar a nos tornar mais semelhantes a Cristo. Através da obediência, somos moldados, corrigidos e guiados para viver de maneira mais plena o chamado de Deus para nós. Portanto, se você sente em seu coração o impulso de se submeter a uma autoridade espiritual, de aprender como aquele que caminhará na frente, saiba que isso é um sinal de que você está caminhando na unção de Deus. A obediência é um caminho de humildade, e a humildade é sempre acompanhada pela graça divina. Uma das marcas mais claras de quem está sendo ungido por Deus é a capacidade de ouvir a sua voz. Deus não é distante. Ele se comunica com aqueles que são escolhidos. E, ao ser ungido, você passa a perceber que Deus está falando diretamente ao seu coração. Ele não deixa ninguém sozinho ou perdido, mas, ao contrário, busca revelar o seu propósito, a sua vontade, para que você possa cumprir a missão para a qual foi chamado. O exemplo clássico disso na Bíblia é a história de Samuel. Quando ainda era muito jovem, Samuel não reconhecia a voz de Deus. Ele ouviu o Senhor chamando o seu nome, mas pensou que fosse o sacerdote Eli, somente depois que Eli o orientou. Samuel entendeu que estava ouvindo a voz de Deus. Falar: Senhor, porque o teu servo ouve um Samuel 3. Samuel, em sua humildade e prontidão para ouvir, foi preparado para cumprir um dos maiores papéis na história de Israel, ser o último juiz e o primeiro profeta a ungir o rei Davi. Este relato de Samuel é um reflexo claro de como Deus chama aqueles que são ungidos para uma missão específica. Pode ser que você ainda não tenha reconhecido totalmente a voz de Deus em sua vida, mas, à medida que cresce espiritualmente, você começa a sentir que há uma comunicação constante, uma presença divina guiando os seus passos. Isso não é apenas um sentimento de conforto, mas uma verdadeira direção para a vida. Deus quer que você saiba o que fazer em cada estação. Ele deseja falar com você, para que você esteja preparado para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Padre Alex Nogueira sempre nos ensina sobre a importância de discernir a voz de Deus. Ele diz: Deus nunca se esconde de nós. Ele fala constantemente ao nosso coração, mas precisamos estar dispostos a ouvir e a obedecer. A escuta atenta é essencial para quem deseja viver de acordo com o plano divino. Deus não fala apenas em momentos de oração intensa ou em retiros espirituais. Ele pode falar através de sua palavra, dos acontecimentos da vida cotidiana, ou até mesmo no silêncio do seu próprio coração. No entanto, o mais importante não é apenas ouvir a voz de Deus, mas também saber responder. Samuel não apenas ouviu, mas respondeu de maneira obediente e fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Isso mostra que ouvir a voz de Deus é apenas o começo. A verdadeira unção se manifesta quando respondemos a esse chamado com prontidão e fé.
Deus quer que você esteja atento à sua voz e disposto a segui-la, mesmo quando o caminho não for claro ou fácil. Quando você começa a ouvir a voz de Deus de maneira clara e firme, isso é um sinal de que a unção dele está sobre a sua vida. Pode ser que ele te chame para servir de maneiras que você nunca imaginou, ou até mesmo para tomar decisões difíceis que exigem coragem e fé. Mas, ao ouvir e obedecer, você começa a viver de maneira mais alinhada com o propósito divino, sentindo-se mais próximo de Deus e mais seguro de sua missão. Então, a próxima vez que você ouvir a voz de Deus chamando, não tenha medo. Respondendo a Ele, você estará permitindo que sua unção se manifeste de uma maneira ainda mais poderosa em sua vida. Padre Alex Nogueira nos lembra: quando Deus fala, é porque Ele tem um propósito claro para você. Ele te chama não só para ouvir, mas para agir. Ouça a voz do Senhor com o coração aberto e pronto para servi-lo. E você verá como Ele vai direcionar sua vida de forma sobrenatural. Um dos sinais mais claros de que você está sendo ungido por Deus é a humildade na vida cristã. A verdadeira grandeza vem da capacidade de se humilhar diante de Deus e dos outros. Deus nunca escolhe pessoas orgulhosas para realizar sua obra. Ele chama aqueles que possuem um coração humilde e disposto a servir. Padre Alex Nogueira frequentemente nos lembra que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Em outras palavras, humildade é ter a capacidade de se colocar em segundo plano, reconhecendo que tudo o que temos, somos e fazemos é por causa da graça de Deus. Quando você começa a perceber que não é por sua força ou mérito que consegue as coisas, mas pela graça e misericórdia de Deus, isso é um sinal claro de que Ele está trabalhando em sua vida. Na Bíblia, vemos que Deus escolheu pessoas simples e humildes para fazer grandes obras. Moisés, por exemplo, é descrito como o homem mais humilde da face da terra. Números 12. Sam, apesar de ser o líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, Moisés não se achava digno de sua missão. E justamente essa humildade foi o que permitiu a Deus usá-lo de forma poderosa. Quando ele se sentiu inseguro e fraco, Deus o capacitou. E foi na humildade de reconhecer sua dependência de Deus que Moisés cumpriu a missão que Deus lhe deu. Além disso, Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade, nos ensinou com sua própria vida. Ele era o Filho de Deus, mas escolheu viver entre nós como servo, e não como um rei poderoso. Ele lavou os pés de seus discípulos e disse: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Marcos 9. Sanchiu, a humildade de Cristo é o modelo que devemos seguir, especialmente aqueles que são ungidos por Deus. O Senhor nos chama não para ser grandes diante dos homens, mas para ser grandes no serviço humilde ao próximo. Quando você começa a perceber que o desejo de servir aos outros cresce em seu coração e que você se sente mais disposto a colocar as necessidades dos outros antes das suas, isso é um sinal claro de que você está vivendo sob a unção de Deus. A verdadeira unção de Deus
não se manifesta em poder ou reconhecimento, mas no serviço silencioso, na dedicação ao bem-estar do outro e no cuidado pelas almas ao seu redor. Padre Alex Nogueira ensina que quanto mais você se torna semelhante a Cristo, mais humilde você se torna, porque a humildade é a chave para ser verdadeiramente ungido. Se você tem o desejo de servir, de ajudar, de doar sua vida pelos outros, saiba que isso não vem de você, mas é uma obra do Espírito Santo em seu coração. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4. Leo, se você começa a perceber que tem uma profunda reverência por Deus e pelos outros, isso é um sinal de que você está sendo ungido por Deus para um propósito maior. A humildade verdadeira é um dos maiores sinais de que você é um escolhido, alguém que tem um coração conforme o de Cristo. Portanto, lembre-se sempre, a unção de Deus se manifesta na humildade, no desejo de servir e no reconhecimento de que tudo o que fazemos é para a sua glória. Nunca perca essa humildade, porque ela é a chave para viver plenamente o chamado que Deus tem para a sua vida. Quando Deus unge uma pessoa, Ele também desperta dentro dela uma compreensão profunda de propósito. Nada mais parece ser por acaso, nada mais é apenas rotina. Você começa a sentir que existe algo maior conduzindo a sua história, uma missão, um chamado, um sentido que vai muito além das circunstâncias e que ilumina até os momentos mais difíceis da vida. Esse é um dos sinais mais belos da unção de Deus, a clareza de que você não nasceu por engano, mas para cumprir algo que só você pode realizar. Na Bíblia, vemos isso claramente na vida de São Paulo. Antes de encontrar Cristo, Paulo achava que sabia exatamente qual era o propósito da sua vida. Mas quando teve seu encontro com Jesus, tudo mudou. Ele percebeu que havia sido chamado para anunciar o Evangelho aos povos. E essa consciência deu um novo sentido à sua existência. Ele se tornou um gigante da fé, porque entendeu, aceitou e viveu plenamente o propósito de Deus. Também podemos olhar para a Virgem Maria, que fez do seu sim um caminho de salvação para toda a humanidade. Maria não compreendia tudo naquele momento, mas sabia que havia sido escolhida para algo especial. Ela se entregou ao propósito de Deus com confiança e humildade. E sua vida inteira se tornou testemunho de fidelidade. Da mesma forma, quando Deus unge você, Ele também começa a revelar o propósito dele para a sua vida. Às vezes, isso acontece de forma clara. Outras vezes, Deus vai revelando aos poucos, capítulo por capítulo, conforme você caminha. Essa percepção não nasce de um desejo humano de grandeza, mas de uma convicção silenciosa que brota no coração. Deus tem algo para mim. Eu nasci para glorificá-lo. Padre Alex Nogueira sempre diz que quando Deus planta um propósito no coração, Ele também dá os meios para realizá-lo. Essa verdade precisa ser guardada. Deus nunca desperta uma missão sem dar a graça necessária para viver. E como entender esse propósito no dia a dia? Às vezes, Deus te chama através dos dons naturais
que você já possui sua criatividade, sua sensibilidade, sua capacidade de cuidar, liderar, ensinar ou animar. Outras vezes, ele fala por meio de situações que se repetem, de pessoas que confirmam aquilo que você já sentia, ou até mesmo pelas inquietações que surgem dentro de você. A verdade é simples: quando você é ungido, você começa a perceber que a sua vida tem uma direção. Você não vive mais apenas vivendo, você vive com consciência, com intenção. Tom propositou. Isso muda tudo, muda suas escolhas, seus relacionamentos, o ser sonhou, seu jeito de caminhar. Pessoas que vivem com propósito não perdem tempo com aquilo que não as leva para perto de Deus. Elas trilham o caminho da luz, mesmo quando ele é desafiador, porque sabem que o Senhor está conduzindo cada passo e você tem sentido em seu coração essa inquietação santa, essa convicção de que há uma obra de Deus sendo construída dentro de você? Se sim, isso é um forte sinal de que a unção dele está sobre sua vida. Essa clareza de propósito é um convite divino. Deus te chama para viver aquilo que só você pode viver, para tocar vidas que só você pode tocar, para fazer diferença em lugares onde só você pode estar. A unção te dá identidade, o propósito te dá direção, e juntos eles te fazem caminhar na vontade perfeita de Deus. Um dos sinais mais belos e profundos da unção de Deus é o espírito de serviço. A unção verdadeira nunca exalta a pessoa, nunca a coloca em posição de superioridade. Pelo contrário, quanto mais Deus unge alguém, mais essa pessoa sente o desejo sincero de servir, de ajudar, de se doar. A verdadeira unção não nos leva ao pedestal, ela nos leva ao chão, aos pés dos irmãos. Exatamente como Cristo nos ensinou. Jesus, o ungido por excelência, disse claramente: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20. Arshba. Ele não apenas falou, ele viveu isso. Lavou os pés dos discípulos, acolheu os mais pobres, tocou os doentes, defendeu os fracos, consolou os aflitos. Servir não era uma tarefa para ele, era a expressão mais pura do seu amor. E quando Deus unge você, ele derrama esse mesmo espírito dentro do seu coração. Você começa a sentir alegria em ajudar, disposição em estender a mão, vontade genuína de fazer o bem, sem esperar nada em troca. O que para os outros é sacrifício, para você se torna missão. Padre Alex Nogueira explica isso com muita clareza. Quem é ungido não serve por obrigação, mas por amor. Servir deixa de ser peso e se torna graça. No Antigo Testamento, vemos esse espírito em Moisés, que se dedicou por décadas a conduzir o povo, mesmo quando era criticado. Quando se sentia cansado, quando ninguém parecia reconhecer seu esforço, ele não liderou buscando glória, mas por amor ao povo e obediência a Deus. No Novo Testamento, vemos isso em Jesus, que entregou sua vida até a cruz, e em santos que seguiram seus passos, como São Francisco de Assis, que abraçou a pobreza,
ou Santa Dulce dos Pobres, no Brasil, que dedicou sua vida aos mais necessitados, tornando-se um ícone vivo de compaixão e serviço. Mas o serviço não acontece apenas em grandes gestos heróicos. Ele se manifesta nas pequenas atitudes do dia a dia, no cuidado com a família, no apoio a um amigo, na paciência com quem erra, no sorriso oferecido a quem está triste, na disponibilidade em colaborar na paróquia ou na comunidade Essimassa. Quando você é ungido por Deus, esses gestos deixam de ser meros detalhes e se tornam respostas ao chamado dele. Há uma mudança de mentalidade, você não serve mais por reconhecimento, mas porque sente que isso faz parte da missão que Deus colocou em suas mãos. E algo muito importante acontece: quanto mais você serve, mais Deus amplia a sua unção em você. O serviço abre portas espirituais, purifica o coração, afina os ouvidos para ouvir a voz de Deus e fortalece a sua fé. Padre Alex Nogueira sempre diz que a unção não é um troféu, mas uma responsabilidade. E essa responsabilidade se expressa principalmente no serviço. Deus unge aquelas que Ele pode usar, e Ele usa sobretudo aqueles que têm um coração disposto a servir. Então observe dentro de você, você sente alegria em ajudar, sente compaixão pelos que sofrem, tem disposição para oferecer seu tempo, sua energia e seus talentos para o bem do outro. Se sim, isso é um poderoso sinal de que a unção de Deus está sobre a sua vida. Servir é participar do coração de Cristo. E quem participa do coração de Cristo participa também da sua missão no mundo. Outro sinal marcante de que a unção de Deus está sobre você é o dom da liderança. Essa liderança não tem nada a ver com autoritarismo, orgulho ou desejo de mandar. A verdadeira liderança, segundo o coração de Deus, nasce do serviço, da humildade e da responsabilidade. Quando Deus unge alguém, Ele também capacita para conduzir, orientar e inspirar. Muita gente pensa que liderança é apenas para quem ocupa cargos importantes, mas, diante de Deus, liderar significa influenciar positivamente, ser exemplo, mostrar o caminho e ajudar outros a caminhar. Se você percebe que as pessoas naturalmente buscam seu conselho, sua opinião, sua ajuda, se elas se sentem seguras ao seu lado, se você se vê tomando iniciativas e guiando ambientes com serenidade, isso pode ser um sinal claro de que Deus está te preparando para liderar. Na Bíblia, vemos muitos líderes ungidos por Deus. Davi, que passou de pastor de ovelhas a rei de Israel. Josué, que assumiu a missão de Moisés com coragem. Débora, que conduziu o povo à vitória com sabedoria. São Pedro, que liderou a igreja nascente após Pentecostes. Nenhum deles se considerava forte ou capaz o suficiente, eram pessoas simples, comuns. Frages mas Deus as chamou, ungiu e capacitou. A liderança deles não vinha de habilidades humanas, mas da graça do Espírito Santo. Padre Alex Nogueira costuma ensinar que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ou seja, Ele não espera que você seja perfeito. Ele espera que você esteja disposto
E quando você é disposto, Ele te dá aquilo que a Bíblia chama de sabedoria divina, a capacidade de discernir, decidir, orientar e agir com serenidade mesmo em situações difíceis. Essa sabedoria não é fruto de estudo apenas, mas de intimidade com Deus. Esse dom da liderança aparece no dia a dia de maneira simples, quando você traz paz em situações de conflito, quando você sabe orientar alguém que está perdido, quando pessoas te procuram pedindo ajuda ou direção curta, quando você assume responsabilidades sem fugir delas, quando você tem iniciativa e coragem para enfrentar desafios aumenta, pode ser na sua família, no trabalho, na escola, na paróquia, no grupo de oração, no ministério de música, na evangelização, onde Deus te coloca, você acaba exercendo alguma forma de liderança. E existe algo muito importante sobre isso. A liderança ungida transforma vidas, não pela força, mas pelo testemunho, não pelo poder, mas pelo amor, não pelas palavras, mas pelo exemplo. Veja os santos, muitos deles se tornaram líderes espirituais não porque queriam, mas porque Deus os levantou. Eles tinham um brilho, uma força, uma clareza que vinham do alto, e quando Deus unge você, Ele te faz brilhar também, não para a sua glória, mas para iluminar o caminho dos outros. Se você sente dentro de si essa inclinação natural para conduzir, orientar, inspirar, se percebe que Deus te dá sabedoria que vai além da sua idade ou experiência, se as pessoas se sentem guiadas e fortalecidas por você, saiba isso é um forte sinal da unção de Deus sobre a sua vida. A liderança ungida é uma missão nobre. E se Deus está te chamando para isso, é porque Ele confia em você. Quando a unção de Deus está sobre alguém, nasce dentro dessa pessoa um desejo profundo, quase irresistível, de estar na presença do Senhor. Não é uma obrigação, não é um ritual vazio, não é uma rotina imposta, é um chamado interior, uma fome espiritual que só é saciada quando a alma se encontra com Deus na oração, na palavra e nos sacramentos. Esse é um dos sinais mais belos da unção divina, o coração inquieto até repousar em Deus. E quando essa intimidade começa a se tornar prioridade na sua vida, você percebe claramente que algo sobrenatural está acontecendo. A pessoa ungida por Deus sente necessidade de ter momentos de oração sinceros, buscar silêncio interior, se aproximar da Eucaristia, adorar Jesus no sacrário, conversar com Deus como com um amigo íntimo. Essa experiência não nasce de esforço humano. Ela é fruto do Espírito Santo agindo na alma. Quem é ungido percebe que, mesmo nos dias mais corridos, o coração pede um tempo com Deus, nem que seja alguns minutos, porque a alma reconhece quem é seu verdadeiro sustento. Padre Alex Nogueira fala muito sobre isso. Quem ama, procura, quem ama, deseja, quem ama, não se afasta. Assim também é com Deus. Quanto mais o amamos, mais queremos estar perto dele. Um coração ungido não consegue viver longe da presença divina. Sente falta, sente saudade, sente necessidade de voltar para a intimidade com o Senhor.
vemos esse sinal de forma muito forte na vida dos santos. Santa Teresinha buscava Deus nos pequenos gestos. São Francisco de Assis passava noites inteiras em oração. Santa Dulce dos Pobres encontrava forças para servir através da Eucaristia diária. Beato Carlo Acutis, tão jovem e tão ungido, dizia: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Esse desejo de intimidade não é coisa de pessoas perfeitas, é marca de pessoas ungidas, pessoas chamadas, pessoas que reconhecem que sem Deus a vida perde o sentido. E o que acontece quando essa intimidade cresce? A pessoa passa a ter mais paz, enxergar com mais clareza, discernir melhor a vontade de Deus, receber consolo nas dificuldades, ter forças para resistir ao mal-uda, sentir alegria mesmo em meio às lutas indecessadas. A intimidade com Deus não remove as tempestades, mas transforma o coração de quem passa por elas. O Espírito Santo começa a falar mais forte, mais claro, a Bíblia ganha novo sentido, as homilias tocam de uma maneira diferente. Os sacramentos se tornam fonte de vida e transformação. E de repente você percebe: estou mudando, eu estou crescendo, Deus está trabalhando em mim. Se hoje você sente esse desejo de buscar a Deus com mais intensidade, se sente saudade de rezar quando passa um dia sem oração, se sente alegria em estar na presença do Senhor, se encontra força no silêncio da intimidade com Deus, então saiba, isso é um sinal real de que a unção dele está sobre você. A intimidade com Deus não é apenas um hábito, é um chamado, é um privilégio, é uma marca da unção divina na sua vida. Continue respondendo a esse chamado. É assim que Deus forma, fortalece e envia os seus escolhidos. Um dos sinais mais impressionantes da unção de Deus na vida de alguém é a coragem sobrenatural que o Espírito Santo concede. Não é uma coragem humana, baseada em autoconfiança, personalidade forte ou experiências passadas. É uma coragem que vem diretamente do alto, capaz de transformar os tímidos em testemunhas ousadas, os inseguros em mensageiros firmes e os medrosos em guerreiros espirituais. Vemos isso de forma muito clara na vida dos apóstolos. Antes da vinda do Espírito Santo, elas tinham medo, estavam fechados, inseguros, confusos. Pedro negou Jesus, os discípulos se esconderam. Maria Madalena chorava perdida. Mas quando chegou o dia de Pentecostes, tudo mudou. O Espírito Santo desceu como fogo, e aquele grupo assustado se tornou um exército corajoso. Pedro, que antes tinha negado Jesus, agora proclamava sua ressurreição diante de multidões, sem temor, sem hesitar. Aquele momento marcou o início da Igreja, que nasceu não de força humana, mas do poder de Deus. Padre Alex Nogueira nos recorda sempre: quando o Espírito Santo entra, o medo sai. Onde há unção, há tsoragem, porque Deus quer sustentar. Esse é um sinal que muitos cristãos ungidos experimentam hoje: a coragem de dizer não ao pecado, a coragem de defender seus valores, a coragem de se posicionar, mesmo quando é minoria. Amém.
a coragem de recomeçar após quedas ais, a coragem de ser luz em ambientes difíceis, a coragem de testemunhar a fé sem vergonha. Isso não acontece de repente, mas é um fruto que vai crescendo dentro do coração ungido. É o Espírito Santo moldando, fortalecendo, firmando, confirmando. Na vida real, essa coragem aparece assim: quando você escolhe ser honesto, mesmo que isso te custe algo, quando você perdoa alguém que te feriu profundamente, quando você ousa seguir a vontade de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes, quando você abandona hábitos que te afastavam do Senhor, quando você decide viver na luz que, mesmo que o mundo prefira a escuridão, essa coragem espiritual é uma marca tão profunda que as pessoas ao seu redor percebem. Elas começam a dizer coisas como: você está diferente, você está mais forte, você não se abala como antes, você fala com mais firmeza. E você mesmo percebe que aquilo não vem de você? A unção te levanta por dentro, te equilibra, te dá ousadia, te faz caminhar com segurança. Ainda que o caminho seja cheio de desafios, o Espírito Santo faz exatamente o que fez com os apóstolos: transforma o coração, fortalece o espírito, abre a boca, ilumina a mente, aquece a alma. Quando você sente essa coragem interior aumentando, quando percebe que não está mais vivendo guiado pelo medo, mas pela fé. Saiba isso, é sinal da unção de Deus na sua vida. A coragem que vem do Espírito Santo não te torna imprudente, mas firme, não te torna duro, moshshabio, não te torna arrogante, mas sonvicto, é uma coragem que nasce do amor, e quem ama não tem medo, porque sabe que Deus está com ele. Se hoje você sente essa força crescendo dentro de você, se percebe que está mais ousado na fé, mais forte nas batalhas, mais firme nas decisões. Então, alegre-se, Deus está te preparando para algo maior. A unção te dá coragem, e a coragem te abre as portas da missão. Um dos sinais mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais profundos da unção de Deus é a direção divina. Quando a unção está sobre você, seus passos deixam de ser aleatórios. Suas escolhas deixam de ser apenas humanas. Seus caminhos começam a ser guiados por algo maior, mais sábio, mais alto, a mão amorosa de Deus, conduzindo sua história. A pessoa ungida não anda perdida. Mesmo nos momentos de incerteza, sente dentro de si uma paz que confirma: Deus está comigo. Ele está me guiando. Isso não significa que você saberá tudo sempre, mas sim que você perceberá a presença de Deus orientando, abrindo portas, fechando outras, protegendo, direcionando, alertando, iluminando sua caminhada. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Veja Moisés, um simples pastor de ovelhas, que foi guiado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele não sabia como fazer, não tinha as respostas, não tinha experiência, mas tinha direção divina. Deus o guiava por meio da sarça ardente, da coluna de fogo, da nuvem no deserto. Cada passo era guiado pelo Senhor,
Veja São Paulo em vários momentos. O Espírito Santo proibiu ou direcionou seus caminhos, mostrando-lhe onde ir e onde não ir. Paulo não se guiava pela própria vontade, mas pela voz de Deus. Deus faz o mesmo com você. Quando te unge, Ele inspira decisões. Ele impede caminhos que te fariam malabacio. Ele coloca pessoas certas na hora certa mina. Ele te dá sinais interiores de paz ou inquietação. Ele te protege silenciosamente de situações que você nem imagina. Padre Alex Nogueira diz algo muito bonito sobre isso. Quem caminha com Deus nunca anda no escuro. A luz dele pode ser suave, mas sempre ilumina o próximo passo. E essa é exatamente a experiência de quem vive sob a unção. Não vemos o caminho inteiro, mas vemos sempre o próximo passo. Às vezes, Deus te guia através da palavra. Você lê um trecho da Bíblia e parece que foi escrito diretamente para você naquele dia. Outras vezes, ele fala pelo padre na homilia, por uma música que toca no momento exato, por uma conversa inesperada, ou até por algo que acontece na rotina e mexe com o seu coração. Quando Deus guia, nada é coincidência. Tudo tem propósito. Imagine, por exemplo, você está prestes a tomar uma decisão importante, mas sente uma inquietação interior ou, ao contrário, sente uma paz profunda, mesmo quando tudo ao redor é incerto, ou então percebe portas se fechando sem explicação e outras se abrindo com facilidade. Isso é Deus dizendo, por aqui não, ou confie e avance. A direção divina é uma das expressões mais carinhosas da unção. É Deus dizendo, eu cuido de você. Eu estou guiando sua vida. Eu conheço seus caminhos melhor do que você mesmo. E quanto mais você cultiva a intimidade com o Senhor, mais clara essa direção se torna. A pessoa ungida aprende a reconhecer a voz de Deus porque passa tempo com Ele. Aprende a escutar, aprende a perceber, aprende a confiar. Se hoje você percebe que sua vida não é mais guiada apenas por impulsos, mas por discernimento, se sente que Deus te protege, te orienta, te direciona. Se nota que sua mão amorosa conduz sua história, então saiba isso, é sinal da unção dele sobre você. A direção divina é uma bênção reservada aos que caminham com Deus. E se Ele está guiando seus passos, é porque tem um destino lindo preparado para você. Confie, escute, siga a luz do Senhor. Quando a unção de Deus repousa sobre alguém, essa pessoa começa a perceber a manifestação de dons espirituais em sua vida. Esses dons não são talentos naturais, nem habilidades adquiridas apenas com esforço humano, são capacidades concedidas pelo Espírito Santo para edificar, fortalecer e iluminar a vida da Igreja e das pessoas ao redor. E essa é uma marca poderosa. Da unção, o sobrenatural começa a se manifestar no natural. A palavra de Deus nos lembra, em 1 Coríntios 12, que há uma grande variedade de dons, dom de sabedoria, e dom de conhecimento, dom de curar, dom de profecia, dom de discernimento, dom de línguas e interpretação, e dom de fezão, dom de ensino,
entre tantos outros. Esses dons não são para vaidade ou exibição, mas para o serviço. Eles são sinais da presença ativa do Espírito Santo, instrumentos que Deus usa para tocar vidas. Padre Alex Nogueira explica com clareza: todo dom é para servir. Quem recebe um dom do Espírito recebe também uma missão, usá-lo para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. E como saber se os dons espirituais estão sendo despertados em você? É simples, você começa a sentir dentro de si uma facilidade, uma inclinação, uma força que não parece vir de você. Por exemplo, a palavra certa chega ao seu coração quando alguém precisa de consolo. Você tem uma sensibilidade especial para perceber o que está acontecendo espiritualmente. Suas orações alcançam pessoas de forma profunda. Você percebe que, quando reza, o ambiente muda, a pessoa se acalma, a paz rega. Você sente uma compaixão tão forte pelos que sofrem ésama, que sua oração se torna canal de cura interior. Você ensina com clareza, mesmo sem ter grande formação. Você sente que é sugena. Sem perceber, inspira outras pessoas a se aproximarem de Deus. Esses sinais mostram que o Espírito Santo está agindo. E quanto mais você se abre a Ele, mais esses dons crescem e se desenvolvem. É importante lembrar, dons espirituais não fazem ninguém melhor que o outro. Não são medalhas, não são troféus. São responsabilidades espirituais. Por isso, quem é ungido aprende a viver esses dons com humildade, prudência e discernimento. Os santos viveram assim. Veja, São Padre Pio tinha dons extraordinários: cura, discernimento, bilocação, mas viveu tudo com profundíssima humildade. Veja Santa Teresa de Ávila, movida por visões e revelações, mas sempre submissa à Igreja. Veja São João Paulo II, cheio de sabedoria e profecia, mas sempre manso e serviçal. E você, talvez seus dons já estejam despertando e você ainda não percebeu plenamente. Às vezes, confundimos dom espiritual com simples intuição, mas quando algo é de Deus, há frutos, há mudança, há paz, há luz. Quando você usa seus dons espirituais para inspirar, curar, ensinar, consolar, fortalecer, libertar, aproximar as pessoas de Deus, então, com toda certeza, a unção dele está atuando através de você. Lembre-se, a unção não é apenas para você. Ela passa por você para alcançar outros. E se Deus está despertando dons espirituais em sua vida, isso significa que Ele quer te usar de forma ainda mais profunda para transformar corações e iluminar caminhos. Abra-se ao Espírito Santo. Ele quer agir. Ele quer revelar. Ele quer derramar dons sobre você, e tudo o que Ele derrama é para a glória de Deus.